Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro capítulo do livro Casamento Blindado. Eu me chamo Fabinéia Faria, sou psicanalista cristã, pastora, esposa e mãe. Estou aqui para acompanhar juntamente com vocês este livro maravilhoso que tem transformado vidas de muitos casais, ok? Peço você que ainda não entrou no meu canal, @Fabinéia, dá uma entradinha lá, se inscrevam, curte, compartilhe e comente, ok? Então vamos lá, iniciar o capítulo. O título deste capítulo é A Mochila nas Costas. Imagine isto: a noiva no altar da igreja, vestidos a rigor diante dos convidados. O oficiante conduz a cerimônia. Nas costas de cada um dos noivos, por cima do vestido branco dela e do terno alugado dele, uma grande e pesada mochila. Dentro da mochila de cada um está todo o seu passado. A bagagem que estão levando para dentro do casamento, cujo conteúdo ambos começarão a descobrir. Muito em breve, a criação e os ensinamentos que absorveram dos pais, as experiências antigas, os traumas, o medo da rejeição, as inseguranças, as expectativas. Por isso, quem ainda está se preparando para se casar deve agir como segurança de aeroporto. Abre a mala aí. Quero ver o que tem dentro. Já vi muitos casais disserem: o seu passado não me interessa, só quero saber de nós daqui para frente. Soa muito romântico, né? Com certeza. Mas essas atitudes não vai impedir que vocês tragam o passado para dentro do relacionamento presente. O seu passado faz parte de você. É impossível se livrar dele. Mas é possível sim aprender a lidar com ele, seja o que for. No entanto, se não sabem o passado um do outro, saberão como agir quando ele se manifestar lá na frente no casamento. Deixe-nos dar um exemplo pessoal de como essa bagagem afeta o casal já logo de início. Segundos de liberdade. Quando Cristiane e eu nos casamos, começamos a ter problemas devido à falta de atenção que ela sofria de minha parte e as consequentes cobranças que me fazia. 6 dias por semana, eu ia cedo para o trabalho e retornava tarde da noite, cansado e ainda trazendo trabalho extra para terminar em casa. No sábado, nosso suposto dia de descanso, eu voluntariamente voltava ao serviço, pelo menos meio período pela manhã. Por ser muito jovem, querendo me firmar no trabalho, entendia que precisava me dedicar. Continuei trabalhando, como quando era solteiro, mas não estava consciente de que agora tinha uma esposa. Eu não tinha equilíbrio algum com respeito a trabalho e família. Cristiane ficava
em casa a maior parte do tempo. E quando eu chegava à meia-noite, ela vinha com aquela perguntinha: como foi o seu dia? A última coisa que eu queria era falar, aquelas horas, era sobre o meu dia, pois estava exausto. Então, eu respondia com 2 palavras: foi bom. Ela, insatisfeita, insistia: aconteceu alguma coisa? E eu lhe dava mais 3 palavras: não, tudo normal. Obviamente, não tão óbvio para mim, então. Ela se sentia excluída da minha vida. Então, o fato era que ela só queria saber como foi o meu dia. Some-se a isso o fato de que eu só queria saber de comer. Enquanto ela perguntava e queria saber do meu dia, eu só queria descansar, comer alguma coisa, tomar um banho. Eis aí uma receita perfeita para uma esposa infeliz. Mas isso era só durante a semana. No sábado era um pouco pior. Minha querida esposa, bom, pelo menos no sábado vamos sair, coitada. Como o principal dia da semana, no meu trabalho era domingo, a minha preocupação no sábado era planejar descansar. Já ela queria ir ao cinema, passear. E como até deixava passar a minha falta de atenção durante a semana, no sábado, ela estava mais determinada. Aonde a gente vai hoje? Vamos ver um filme? Vamos almoçar fora? Vamos chamar uns amigos para sair? E eu, com aquela cara, dizia: você está louca? Não entende que este é o único momento que tenho para ficar em casa e descansar? Eu a achava extremamente chata. Uma pessoa que não me entendia. Minha defesa era: você sabia da minha carga horária antes de casar? Sempre foi assim. Você é que está criando o caso agora. Realmente, meus dias e horários de trabalho não haviam mudado. Só que eu me esquecia de que quando namorávamos, arranjava tempo. No sábado à tarde para sair com ela. Quem havia mudado, na verdade, era eu. Cristiane. Fui filha de pastor durante toda a vida. Estava ou dentro de casa ou da igreja. Quando me casei aos 17 anos, foi como se minha mão direita estivesse algemada à esquerda do meu pai. E ali no altar, ele abriu a algema do pulso dele. Colocou-a no do Renato. A fechou novamente e passou a chave para ele. Foram 5,6 segundos de liberdade. Cronometrados. É claro, no momento não parecia assim. Eu pensava que quando me casasse, tudo mudaria a minha vida. Até porque quando namorávamos, saímos para passear. O Renato me ligava sempre, tirava um dia da semana só para mim. Ele era super romântico, vivia me escrevendo cartinhas de amor e eu me sentia a rainha da cocada. Porém,
Minhas expectativas foram por água abaixo. Primeiro, assim que nos casamos, o Renato foi transferido para Nova York. Lá eu fiquei longe da minha família e de todas as minhas amigas. Fomos morar a 1 hora de distância do trabalho dele, o que tirava ainda mais do pouco tempo que passávamos juntos. A exemplo de minha mãe, queria ser uma boa esposa para o meu marido, fazê-lo muito feliz. Eu me dedicava muito ao lar, cuidava das roupas dele praticamente o dia inteiro. Cozinhava diariamente algo novo e sempre fazia questão de estar bem arrumadinha para ele quando chegava à noite. Mas tudo isso era difícil, pois eu era jovem e tinha acabado de sair da escola. A comida não saía bem, passava as camisas de linho dele umas 3 vezes e mesmo assim não ficavam bem passadas. Os produtos de limpeza queimavam minha pele. Enfim, pensava, o Renato vai chegar mais tarde e apreciar todo o meu sacrifício. Que nada. Ele não notava. Renato foi meu primeiro namorado e era tudo que sempre sonhei. Mas fiz do meu casamento um problema. Comecei a me entristecer, reclamar, chorar e cobrar muito. E ele sempre dizia, o mesmo que ele era assim, eu deveria aprender a conviver com o seu jeito. Teria de me adaptar àquela vida. Eu só saía para ir à igreja na quarta-feira. E na sexta-feira à noite. Eram os dias mais interessantes da semana. Não é de admirar que todas as outras noites, quando ele chegava em casa, eu o esperasse ansiosamente. Era o único amigo que eu tinha para conversar. Mas ele não percebia a minha necessidade e ficava quieto. Cheguei ao ponto de achar que meu marido não me amava mais. Por inexperiência, por eu ser muito jovem, nunca ter tido outro relacionamento antes, tudo era motivo de desconfiança. Às vezes chegava à igreja, via o Renato aconselhando a uma mulher, parte do trabalho dele, e sentia ciúme. Como pode ele dar atenção a pessoas que ele nem conhece? E para mim, que sou sua esposa, e faço tudo por ele, não está nem aí. Fazia esse tipo de comentários para ele e pronto. Meu marido se fechava ainda mais. Ele me dava o famoso tratamento de silêncio, que às vezes durava 3 dias. Ele conversava normalmente com todo mundo, sorria, mas comigo era como se eu não existisse. Aquilo, obviamente, não me ajudava a lidar com todas as inseguranças que havia trazido para dentro do casamento. Pelo contrário, só ampliava ainda mais nosso problema. A minha criação foi bem diferente da criação que ele teve. Na minha família, falávamos abertamente tudo o que sentimos, em qualquer situação. Eu, então, fazia o mesmo em casa com o Renato, mas em vez de ele se chatear comigo, me dar um fora e depois voltar ao normal, ele simplesmente não dizia nada. Me lançava aquele olhar de desprezo e deixava de falar comigo por dias. Essa diferença na forma de lidar com nossas questões piorava ainda mais os conflitos, pois além dos problemas do trabalho em função das responsabilidades, quando chegava em casa, ele enfrentava outros. Por tudo ser muito novo para mim e eu não ter ninguém para conversar, queria nele um amigo, mas só conseguia um marido frustrado, que me achava uma chata. Quando eu me mudei e parei de cobrar a atenção dele, vi o resultado. Ele passou a fazer o que eu gosto e o que me agrada sem que eu pedisse. Hoje conversamos bastante, somos melhores amigos.
e nos realizamos muito na presença do outro. Mas apenas conseguimos fazer isso quando aprendemos a lidar com a bagagem um do outro. Eu percebia o ciúme dele e ficava irritado, mas não conseguia enxergar a raiz desse sentimento. Não tinha ideia do que ela trazia na bagagem. Daí, quando ela me cobrava, pressionava ou acusava de algo, eu me fechava. Foi nesse momento que ela começou a conhecer um pouquinho da minha bagagem também. Cresci vendo meu pai lidar com os problemas entre ele e minha mãe, se fechando com ela. Difícil. Eu percebia o ciúme dela e ficava irritado. Mas não conseguia enxergar a raiz desse sentimento. Não tinha ideia do que ela começou a conhecer um pouquinho das minha bagagem também. Toda a minha infância foi assim. Se minha mãe fizesse algo que os desagradasse, meu pai a punia, lhe dando um gelo. 2, 3, 5 dias, o mais longo. Acredite se quiser, foi de 8 meses. Se dar gelo fosse competição, meu pai seria o campeão e recordista isolado. Eu odiava aquilo, vi ambos calados um com o outro, minha mãe tentando fazer as pazes, procurando agradá-lo e ele preso ao que havia acontecido. O que quase sempre era uma bobagem, aquilo criava um ambiente horrível também para nós. Os 4 filhos pensava comigo mesmo que jamais seria assim quando me casasse. Porém, quando me casei, fazia exatamente o mesmo com a Cristiane. A experiência é melhor professora do que a teoria. Afinal, eu sabia que o que estava fazendo era errado, mas na prática só sabia fazer aquilo a que eu havia assistido em toda a minha infância e juventude. Era o peso da minha mochila. Esse capítulo, o terceiro capítulo, é um pouco comprido. Então, eu vou fazer ele em 2 partes. E essa é a primeira parte, tá? Aí amanhã eu trago a outra parte do capítulo, ok? Então vamos orar? Senhor, abençoa, Pai querido, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa o lar, a casa, o casamento, Pai querido, a família dos teus filhos, Senhor. Traz paz, união, amor, compreensão, Senhor. Assim eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até o próximo capítulo, se Deus quiser.